Chegamos à aula 8 e essa aula ela vai falar sobre o grande desafio da modernidade, o grande desafio do ser humano. E o grande desafio do ser humano é lidar com a cultura do consumo. Nós vivemos na cultura do consumo. Essa é uma pauta muito comum e muito discutida. Mas eu quero começar com uma pergunta que pode fazer a gente chegar na essência desse processo. Por que nós consumimos? Por que nós sentimos a necessidade de consumir? E como se dá essa necessidade em nós? O consumo, ele não é o problema, porque nós somos seres que consumimos coisas. Nós precisamos consumir oxigênio, consumir comida, comprar roupa. Então, o ato de consumir não é um problema, não é o problema. O problema é o consumismo. O que é o consumismo? O consumismo, ele é o exagero do consumo. E a pergunta aqui é: por que precisamos consumir de maneira exagerada? Porque ao longo do processo de desenvolvimento da humanidade, o ter ficou maior que o ser. Então, quando eu tenho, eu me sinto melhor. Quando eu sou, não me sinto melhor, não me interessa eu ser algo, me interessa ter algo. E muitas vezes ter algo diz sobre quem eu sou. Então, se eu tenho um carro de sucesso, um carro de sucesso não, né? Um carro é um carro de sucesso, né? Então, se eu tenho um carro da última geração, eu sou uma pessoa de sucesso. Então, se eu tenho determinado corpo, vamos dizer assim, se eu tenho um corpo magro, eu sou uma pessoa saudável. Se eu tenho roupas caras, então eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, chique. Então, o ter, ele tomou conta do sou. Então, nós não somos algo na essência, nós somos algo a partir da perspectiva do que temos. Então, qual que é o grande desafio da humanidade nos dias atuais? É fazer a desconstrução do consumismo, ou seja, desconstruir o consumo exagerado e praticar o consumo consciente. Para isso, nessa aula eu trouxe algumas perguntas. Eu acredito que as respostas estão nas perguntas certas. Então, quando a gente constrói boas perguntas, é certeiro que nós teremos boas respostas. Então, a capacidade de construir perguntas, ela tem muito a ver com a saúde do tecido social. Então, eu vou trazer aqui perguntas que ajudam a gente a diminuir essa ideia do consumismo e aumentar a nossa capacidade de consumir de forma consciente. A primeira pergunta é: por que eu estou consumindo isso? Por que eu vou consumir isso? O que isso vai me dar em troca? A segunda pergunta é: para que você está consumindo isso? Qual é a finalidade do consumo? Qual é a utilidade desse consumo? Se você for reparar, as duas perguntas elas parecem muito parecidas, mas o porquê estou consumindo isso é uma questão mais subjetiva. E para que estou consumindo isso é uma questão mais objetiva. E aí a gente tem três perguntas que elas estão relacionadas com o tempo daquilo que eu vou consumir. Porque quando a gente pensa no consumismo, ele vem sendo praticado há um longo período de tempo. Por isso que nós já estamos vendo os resultados do exagero do consumo, que são as mudanças climáticas, o excesso de lixo, as doenças. Tudo isso é resultado do consumismo, do consumo exagerado, que gera uma necessidade de produção exagerada, que gera uma necessidade de produzir em grande escala. Que aí tem todo um desmembramento da monocultura, enfim, que não é o caso da gente entrar aqui agora. Mas é importante que a gente entenda que o desafio contemporâneo é o consumismo. Aqui a gente tem as perguntas do consumo relacionado ao tempo, porque o tempo é importante para a gente entender
a durabilidade daquele consumo. Então, a gente se pergunta, quando a gente compra alguma coisa, é importante a gente perguntar, isso que eu comprei, o que vai acontecer com isso daqui a 1 ano? O que vai acontecer com isso daqui a 3 anos? O que vai acontecer com isso daqui a 10 anos? A questão é que isso é muito falado. A gente vai falar sobre isso na educação, os processos de reciclagem, mas a questão é que a gente precisa fazer isso no momento da compra, no momento antes da compra. Então, o problema nessa questão do consumismo é que a gente fica muito na teoria e pouco na prática. Então, eu quero que você se pergunte, quantas vezes antes de comprar algo você se perguntou o tempo que aquilo iria fazer sentido na sua vida? Isso é uma pergunta simples, mas uma pergunta que pode trazer uma mudança muito grande se todos nós fizéssemos essa pergunta antes de comprar algo. E a questão aqui do nosso curso é exatamente olhar para soluções simples e olhar para o nosso processo de autoeducação e perceber que pequenas mudanças podem gerar uma grande diferença no desenvolvimento da humanidade. Então, o consumo, ele já é um processo, o consumismo, né? O consumo e o consumismo, que é o consumo exagerado, ele já é uma questão cultural. Nós somos uma sociedade culturalmente consumista. Então, isso acaba se tornando mais desafiador o processo de desconstrução dessa ideia. E aí, nós temos o desafio de ir para o nosso inconsciente para desfazer essa cultura do consumismo. O processo de autoeducação do consumo é uma das grandes soluções para o futuro da humanidade. Mas cabe a nós, cada um, fazermos essas perguntas. É impossível a gente ter uma mudança na cultura se a gente não tiver esse processo de autoeducação. A gente pode ver um monte de projetos, coisas falando sobre a questão da reciclagem ou falando sobre a questão de plantar árvore, da limpeza das cidades, mas se nós não tivermos um processo de autoeducação para desconstruir essa necessidade do consumo exagerado, ou seja, de eu consumir coisas que não são necessárias para a minha vida, ou de eu consumir para eu ser algo na sociedade, a gente não vai resolver com essas outras ações. Vão ser coisas que o tiro vai sair pela culatra. O que eu acho é que o ser humano procura questões complexas e fica em cima delas. Mas as grandes soluções estão nas pequenas atitudes. Na questão do consumismo, a pequena atitude que você tem que fazer é trabalhar essas perguntas em cada ato de compra, em cada momento que você for usar o seu dinheiro para fazer um processo de compra. O Steiner, ele vai trazer a trimembração social, que é uma estrutura ideal para uma sociedade saudável. E uma delas tem a ver com a economia. O que o Steiner vai falar que é a força da economia? A força da economia saudável é a fraternidade. Portanto, a fraternidade deve atuar no processo econômico da humanidade. O meu consumo, ele tem que ser fraterno. Ele não tem que ser sobre uma decisão egoísta, individual. Ele tem que ser sobre uma decisão fraterna das coisas. E o dinheiro também, o Steiner vai falar que o dinheiro, ele é o sangue da vida social. Isso significa que o dinheiro, ele não tem que ser uma coisa parada. Um sangue parado coagula. Então, o dinheiro, ele precisa se movimentar entre os membros da sociedade para que ele seja um dinheiro saudável, para que nós tenhamos um sangue social saudável. Então, essa foi a nossa aula sobre consumo e consumismo. Eu espero que as perguntas te tragam um processo individual de autoeducação. Não adianta eu ficar reclamando da sociedade ou dos ambientes se eu não faço um processo de educação. E também não adianta se eu vou para o mundo com uma agressividade para dizer o que o outro tem que fazer. Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente ser um exemplo silencioso do que uma pessoa que fica falando sem parar o que tem que ser feito. Essa foi a aula sobre consumo. Eu falei que ela ia ser um pouco mais difícil, um pouco mais
ela vai pegar em alguns lugares, né? Porque o consumismo é uma coisa muito intrínseca na gente. Mas a gente vai para caminhos mais leves nas próximas aulas.